Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre Jonas Madureira, vamos falar sobre esse livro aqui, que faz parte aí do curso Vida Nova de Teologia e que é um livro muito bom, apesar de ser um curso básico, né? É um livro excelente. Professor doutor Jonas Madureira é doutor aí em filosofia, é conhecido o Brasil inteiro aí dentro desse nicho, né, da teologia e também dentro da filosofia. Escreveu aí o Inteligência Humilhada, que é um aí dos melhores livros que eu já li até hoje de autores nacionais, excelente. Tem também um livro da editora Fiel sobre discipulado, excelente. E tem essa pérola, essa joia que muita gente não sabe que existe, que é esse volume número 9 aí do curso de Teologia Básico da Vida Nova. É um box, né? Um box que tem grande com várias matérias ali. Tem, por exemplo, um volume do Franklin Ferreira sobre teologia sistemática, enfim. É um conjunto de obras excelentes. Eu peguei para ler essa obra dele sobre filosofia e fiquei impressionado. Por quê? Em primeiro lugar, filosofia é uma coisa muito ampla, né? Filosofia é uma matéria muito ampla e a gente não consegue, é impossível você tratar minuciosamente de todos os aspectos e de todas as áreas aí da filosofia. Então, por exemplo, só nos pré-socráticos ali, a gente levaria aí uma eternidade para poder ler tudo, para poder se aprofundar em tudo, sem contar todo o período até agora, né? Contemporaneidade, Idade Moderna, enfim, tem muita coisa. Mas tendo isso em mente, muita gente fica embananado e totalmente bagunçado quando vai tentar ler alguma coisa, estudar alguma coisa sobre filosofia, principalmente se a filosofia não é a sua área, se a sua área é outra área, mas você precisa desse aporte filosófico aí. Se a pessoa não tem um direcionamento, ela fica totalmente perdida. E esse livro é interessante porque o professor Jonas vai trazer aqui a filosofia dentro daqueles aspectos que estão, de certa forma, dadas as devidas proporções, diretamente ligados com a questão teológica. Então, ou seja, se você fosse perguntar hoje o que eu preciso saber de filosofia, uma vez que a minha área de atuação é a área teológica, esse livro ele vai criar, ele vai trazer essa espinha dorsal, então, para você seguir e vai trazer aqui conhecimentos básicos para você entender essa questão da filosofia que você vai precisar para aprimorar, para afiar aí o seu pensamento e o seu desenvolvimento teológico. O que ele traz no livro, então? Primeira coisa, ele vai conceituar o que é filosofia. Então, por exemplo, a palavra filosofia tem origem grega, é composta dos termos philo, de filia, amor fraterno, amizade entre os iguais, e sofia, sabedoria, da qual deriva sophos, sábio. Juntos formam a palavra filosofia, que significa amor pela sabedoria. Daí disse que o filósofo é o amigo da sabedoria ou que ama a sabedoria. Então, ou seja, ele parte aqui de termos bem conceituais mesmo. Ele está trabalhando na gênese da questão aqui. E aí ele vai mostrar que esse termo ele é atribuído tradicionalmente aí ao Pitágoras de Samos, né, cerca de 600 a.C. Vai mostrar todos os desdobramentos disso daí. E depois então desse capítulo 1, que é um capítulo bem conceitual, o capítulo 2 ele vem trazendo as origens da filosofia e a busca pela verdade. Então ele vai mostrar aqui o seguinte, que o pensar filosófico, se a gente pode dizer assim, ele surge com aquela ideia de se tentar descobrir a origem do cosmos. Então veja, nós estamos no mundo, o mundo existe, o mundo está aí, de onde vem esse mundo? Que é onde vem então a questão dos mitos, né? Que eram vindos até os homens, que os homens, pelo menos dentro do pensamento grego, né? Esses mitos eles vinham até os homens por meio das musas, que traziam revelações dos deuses. Então essas musas elas são filhas dos deuses que são então encarregadas de trazer essas revelações. E esse primeiro ponto da filosofia, então, parte dessa busca por tentar descobrir aí a origem das coisas, a origem do cosmos.
Depois, então, que você tem essa filosofia buscando a origem do cosmos, ela vai ter uma mudança, vai ter uma modificação que vai ser passar da preocupação com a origem do cosmos para a preocupação com o ser humano. Então ela passa de ser uma filosofia cosmológica para ser uma filosofia antropológica. E nesse período, então, vão ser introduzidos aqui alguns conceitos interessantes. A ideia da polis, né? Vão surgir também os sofistas. E é interessante porque ele vai colocar aqui que o papel dos sofistas, então, é uma preocupação extremamente direcionada para a persuasão. Não é uma preocupação simplesmente com a busca da verdade, mas é uma preocupação em persuadir o outro por meio ali dos discursos, por meio dos debates. Então é mais uma luta pessoal, uma luta por vencer o outro, do que aquela luta, aquela busca de descobrir realmente o que é real, o que não é, o que é verdade e o que não é. E aí ele vai colocar aqui a antropologia, então o conceito antropológico de Sócrates, e vai apresentar toda a discussão que tem em torno disso daí. Depois ele introduz Platão na questão, mostrando que para Platão, então, existe aquela questão do mundo das ideias, que a realidade, então, ela está naquele conceito, naquele local, né, ideal, que contrapõe-se, então, à realidade que nós temos, onde a realidade que nós temos ela é um reflexo, né, de certa forma. E ligado a isso, ele apresenta então Aristóteles, que vai mostrar então a questão da realidade das imagens, né? Mostrando que então que o real não é um mundo utópico, se eu posso utilizar esse termo, os filósofos aí me perdoem, mas não é esse mundo das ideias, mas é sim o mundo das imagens, aquilo então que nós aprendemos por meio dos órgãos sensoriais, que entram então no nosso intelecto e são então apreendidos aí por meio dessa imagem que se cria daquilo que os nossos órgãos sensoriais, o nosso lado sensorial, não simplesmente o olho, né, mas todos os nossos sentidos, eles vão compreender. E aí depois de mostrar isso, ele tem um capítulo específico para dizer, para mostrar o encontro de tudo isso que eu disse até agora, de tudo isso que ele, na realidade, trabalhou até agora no livro, né, todo esse desenvolvimento. Então, a ideia lá do começo da preocupação com a origem do cosmos, depois passando para a ideia da preocupação com o ser humano, depois passando pelos sofistas com a ideia do discurso, do debate, a antropologia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Ele vai mostrar como tudo isso vai se unir no sentido do discurso, né, do debate, das ideias, com a teologia cristã. E é aí onde ele vai apresentar, então, por exemplo, Agostinho de Hipona, com o seu platonismo, né? Depois, lá na frente, ele vai apresentar o aristotelismo de Tomás de Aquino, né, o famoso boi mudo da Sicília. Gente, é assim, interessantíssimo, interessantíssimo. Vale muito a pena. Te dá, então, esse conhecimento básico para entender melhor quando esses homens, então, sobretudo Agostinho, Tomás de Aquino, quando eles vão citando então esses teólogos, quando eles citam algumas coisas de Platão, quando eles citam Aristóteles, quando eles trabalham tudo fazendo esse diálogo com esse ponto de contato com a filosofia, que se você não tem então esse conhecimento básico, você vai ficar voando, você vai ficar boiando, sem entender bolufas do que você está lendo e do que está sendo mencionado. E ele caminha então para uma filosofia mais próxima de nós, né, mais moderna, com Descartes, com Nietzsche e com outros nomes aí, para poder finalizar esse diálogo da filosofia com a teologia. Gente, vale muito a pena, vale muito a pena. Se você, de novo, se você quer então um conhecimento básico da filosofia, sobretudo nessas áreas que a filosofia dialoga com a teologia, esse livro ele vai te ajudar demais. É escrito pelo professor Jonas Madureira, pastor, doutor, o crânio aí, o que é o Jonas Madureira. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir esse livro. Você comprando pelos links que a gente deixa aqui, você contribui com esse canal, contribui para a gente continuar produzindo aqui material de qualidade para vocês, tá bom? É isso. Essa é a indicação de hoje, filosofia, Dr. Jonas Madureira, que faz parte aí desse box, desse curso aí da Vida Nova sobre teologia. Essa é a nossa dica de hoje, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal. Aquelas coisas de sempre, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para poder ajudar a gente aqui, né?
Curta o vídeo também, que também ajuda a gente a entrar nos engajamentos aí, tá bom? Tchau, mais uma vez.